ansiedade, não é? Gente, eu queria dizer a você que o curso de inteligência emocional, nós estamos aí até sexta-feira, e na sexta-feira nós vamos ter aí uma super surpresa para você, porque nós vamos querer começar um novo curso, um curso de aconselhamento. Esse curso vai ser um curso forte demais, vai ser diferente desse curso de inteligência emocional, espiritual, vai ser um curso de transformação de vida, esse é o nosso intuito, é um curso de pensar realmente como você pode mudar a sua vida, vencer você mesmo, vencer os traumas, como a rejeição, o abandono, como as exigências que foram feitas por você, e você carrega isso aí por toda a tua vida. Vamos trabalhar como tratar isso, também vamos trabalhar a questão de que você vai bem, chega no momento que você para, não consegue avançar, não consegue ter um nível mais alto de vida, não é? E também como você vai poder ajudar essas pessoas. Então, nós vamos falar sobre a ansiedade, um tema super importante, essencial para a sua vida. Não é? Diante dessas situações todas que estão aqui na nossa frente, a gente precisa saber vencer a ansiedade. E eu vou estar falando um pouquinho sobre ansiedade. E ansiedade o que é? Excesso de futuro. É querer resolver o nada. Não aconteceu ainda, você já está lutando contra isso, né? Isso é ansiedade. Está ansioso por nada. A maioria das pessoas estão ansiosas por nada, porque elas ficam vivendo uma loucura, fica ali, dá uma angústia, começa até fechar a garganta, não consegue respirar direito, começa a sentir dores e não consegue avançar e não consegue resolver nada na sua vida porque ficou ansioso. A Bíblia diz, será que o homem por ansioso ele pode acrescentar alguma coisa na sua vida? De maneira alguma. A ansiedade é complicado, não é? Tem pessoas que sentem dores profundas por causa da ansiedade, pessoas acreditam coisas complicadas, tem pessoas até que elas podem ter sintomas do coronavírus por causa da ansiedade. Você sabia disso? É isso aí. E isso pode acontecer, sim, com certeza. Eu perguntei para uma pessoa assim, você que vive ansioso, você pode... você tem que pensar no que você é. Não é? Ou você é Deus, porque a Bíblia diz que Deus que conhece o futuro, Ele tem o futuro em suas mãos. Para Deus, passado, presente e futuro são a mesma coisa, não é? Deus está fora do tempo. Então, se você conhece o futuro, ou você é Deus, ou você é uma cartomante, sei lá, uma tentativa de alcançar e saber o futuro, que eu não acredito, né? Então você precisa descobrir quem você é, porque às vezes você está achando que é e não é, e você não consegue resolver o teu problema por causa da ansiedade que é no teu coração. Como eu estava falando, a Bíblia está perguntando, o homem pode acrescentar alguma coisa, por mais ansioso que esteja? Agora, existe uma questão de uma ansiedade patológica. E aí vamos fazer uma diferença. A pessoa pode ter uma crise de ansiedade e nunca mais ter. Ou a pessoa pode ter um transtorno de ansiedade, não é? Chama-se TAG, transtorno de ansiedade generalizada. É sobre isso que nós vamos falar aqui, sobre essa questão da ansiedade de uma maneira geral, não é? Esse excesso de futuro, esse entrar numa paranoia por causa do nada. Eu me lembro de uma pessoa que um rapaz do interior, que a gente estava numa igreja, e nessa igreja eu fui fazer um trabalho com os homens, não é? Lá em Minas Gerais, e fazendo um trabalho com os homens, eu tinha um rapaz lá que ele tinha uma crise de ansiedade muito grande. Não é? E se alguma coisa, se ele visse alguma coisa, alguém falasse alguma coisa, é como se ele começasse a sentir os sintomas na hora, não é? É como se ele tivesse aquela doença. Aquilo entrava nele de tal jeito que ele ficava desesperado e aí não conseguia sair de casa, ele achava que ia morrer, que vai morrer, e na verdade não funciona assim. Eu estou lembrando aqui de uma situação de uma moça lá no Rio de Janeiro, que eu fiz um trabalho com uma pessoa lá no Rio de Janeiro, nem lembro exatamente, não sei se foi em Caxias, eu não lembro exatamente o bairro lá do Rio de Janeiro, que eu fiz um trabalho com uma mulher, que ela também, eu estava numa igreja, e o pastor pediu para que eu atendesse, e aí nós fomos com um grupo, e fizemos um trabalho lá com ela, oramos por ela, e ela estava vivendo uma ansiedade tão grande, que ela não conseguia ir à igreja, ela não conseguia se relacionar com o marido, ela não conseguia ficar tranquila, em paz, dormir, porque isso vai gerando um sentimento de pensamento, que a pessoa não dorme, a pessoa não consegue
acertar a sua vida, e aí começa a complicar. Você vivia ansioso e Deus também não te deu o futuro. Isso aí é importante eu falar, eu tenho que falar, gente. O povo tem que falar, não tem jeito. Escuta, Deus não te deu o futuro. Deus não deu a Adão e Eva, Deus não deu aquilo que o diabo prometeu a eles. Os teus olhos vão se abrir, você vai ser semelhante ao outro. Deus não deu isso a ele. E quando ele quis aquilo que Deus não deu, ele sofreu as consequências, nós estamos sofrendo até hoje. Então eu quero dizer uma coisa para você, quando você quer viver aquilo que Deus não te deu, isso é idolatria, isso é pecado, isso é contrário à vontade de Deus, isso vai te prejudicar, isso vai te matar. Para de desejar aquilo que Deus não te deu. Deus não te deu o futuro, Deus te deu o presente, por isso ele chama presente. Está ouvindo? Então olha só, lá no versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses 4, 6 ao versículo 8, diz assim, primeiro, Deus já está falando assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma. Aqui eu já começo a entender uma coisa, que a ansiedade é uma coisa que você começa a andar, é um caminho longo, está ouvindo? A ansiedade é um caminho longo. Então ele diz, não andeis ansiosos, é um caminho que você cria, e aonde você cria esse caminho? É um caminho mental, é na mente que você cria esse caminho. Está ouvindo? Então Deus está falando aqui em Filipenses 4, 6, não, é negativo, não é de jeito nenhum, de maneira alguma e por nada. Está ouvindo? Não crie na sua mente esse caminho mental, tá bom? Não crie esse caminho mental que é chamado de ansiedade, esse caminho mental que você tem que pensar sempre no futuro, que você vai resolver o futuro, que você tem que ter o controle do futuro, que você vai já dizer o que vai acontecer no futuro. E esse é um caminho que a pessoa entra e ela não consegue sair desse caminho, porque esse caminho é um caminho de prisão. Eu vou repetir isso. A ansiedade é um caminho mental que você cria e aí você se acostuma. A tua mente, falando sobre a tua mente, a sua mente, você acostuma ela sempre a olhar para a situação com ansiedade. Toda vez que você olha para a situação, você olha com ansiedade. Alguém falou alguma coisa, pronto, você já fica desesperado. Como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Meu Deus, vão matar, vão roubar, vão fazer, que eu já vi isso e tal. Peraí, uma situação não é igual a outra. Se sua mãe for ansiosa, você não precisa ser ansioso. Se seu pai for ansioso, você não precisa ser ansioso. Por que não? Porque você é uma pessoa diferente. Ah, mas eles são meus referenciais. E eles me ensinaram isso, ok, mas você precisa romper isso, entender que você tem a tua vida, você pode construir a tua vida de uma maneira diferente. E a Bíblia está dizendo, não andeis ansioso por coisa alguma. Bispo, eu posso ser ansioso por uma coisinha simples? A Bíblia está dizendo, coisa alguma. Se você quer ler a Bíblia aí, leia em Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao versículo 8. Nada, você não pode ter ansiedade por nada. Ansiedade, excesso de futuro, não é? Depressão, excesso de passado, só vive no passado, a gente pode falar outro dia sobre isso. E o estresse, que a gente também pode falar outro dia sobre isso, excesso de presente, tá legal? Excesso. Então toda vez que a gente fala a palavra excesso, isso nunca vai ser bom. Você não tem equilíbrio dentro do excesso, tá bom? Então vamos lá. Então o texto está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, de novo, a questão da redundância. Primeiro, coisa alguma, agora em tudo, preste atenção, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Esse é o versículo 6. Então, olha só, se você tem alguma necessidade, fale com Deus. Você tem que mudar o teu pensamento. O que acontece? O que Deus está falando aqui? Para de ficar pensando nisso e fala para Deus. Através da oração. E olha, a oração não é uma oração, é aí que eu acho tremendo isso aqui, porque o texto está dizendo o seguinte, súplica, sabe o que é súplica? Fala alto. Porque quando você fala alto, você condiciona a tua mente, né, através dos teus ouvidos, a ouvir o que você está falando. E quando você fala alto e você ouve, o seu cérebro já começa a processar uma visão totalmente diferente. Olha aqui, Paulo é neurocientista, não é? Deus é neurocientista, gente. Deus é lindo, maravilhoso esse texto. Você está entendendo isso? Você tem que falar. Quando você está ansioso, vai para o teu quarto, fecha o teu quarto e vai falar com Deus e fala para ouvir, com súplica, com ações de graça, com gratidão no coração. Porque quando você fala, você condiciona o teu cérebro, está ouvindo, que você ouve com o cérebro também, não é? Você está acionando aqui esses dispositivos dentro do seu cérebro para ouvir. E o que vai acontecendo? Sua cabeça começa a mudar.
você vai condicionar a tua mente a mudar. Você não vai ficar pensando mais naquilo, você vai pensar naquilo que você está orando, naquilo que você está falando para Deus, naquilo que você está suplicando, naquilo que você está pedindo a Deus, focando naquilo. Deus me ajuda, me abençoa, Senhor, eu tenho isso. A tua oração vai mudar. E esse relacionamento com Deus vai começar a mudar totalmente, fisiologicamente, eu estou falando agora, a tua mente, e emocionalmente. Você vai começar a ter uma postura totalmente diferente, não é? Então, queridos, estamos aqui, ó. É uma negativa. Não andeis ansioso por coisa alguma. É um caminho mental que a gente cria. Então, não andar ansioso dá uma ideia de caminho. Então, é um caminho que você cria e você começa a andar por ele. Esse caminho é um caminho de escravidão. Esse caminho, falando para o Valentim, é um caminho de escravitude. É um caminho de escravitude. O que acontece? A gente começa a criar na nossa mente essa perspectiva de sempre viver ansioso. Qualquer notícia, ansiedade. Qualquer notícia, ansiedade. E a Bíblia diz o seguinte: você não tem que estar ansioso por coisa nenhuma, redundância, nada. E depois ele diz de novo, em tudo, o contrário disso. Em tudo, ao invés de ficar ansioso, em tudo você tem que colocar diante de Deus a tua oração, as tuas petições, aquilo que está te trazendo ansiedade. E aí o que eu estou dizendo aqui através da neurociência é que quando você fala, você ouve. E quando você ouve, a Bíblia diz súplica, não é coisa baixinha. Quando você foca nisso, você ouve. E quando você ouve, a tua mente começa a trabalhar de maneira diferente. Você muda os pensamentos. Então todas aquelas janelas, todo aquele foco negativo, todo aquele foco de ansiedade vai desaparecer. Por quê? Porque você focou do outro lado. Você focou na direção certa, que é em Deus. Isso vai fazer toda a diferença. Ok? Depois o texto continua no versículo 4, dizendo: e a paz de Deus, aqui tem uma revelação para você tremenda. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Escuta, você conhece uma paz que guarda? Você já ouviu alguém falar que paz guarda alguém? Não, claro que não. Agora eu vou dizer para você que essa paz é a paz mais importante, que guarda aquilo que é mais importante na vida do homem, que é a sua vida emocional, que são os seus pensamentos. Então o texto diz assim: e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará. Olha só, uma questão, essa palavra guardará, no grego, ela tem um sentido diferente, porque é uma ideia de guardar agora e continuar guardando, entendeu? É uma ideia de continuar guardando, é uma continuidade de guardar. Então, enquanto você está na paz de Deus, essa paz continua guardando. E o texto diz: guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Falando sobre sentimentos, ele está falando sobre mente, ele está falando sobre a sua vida emocional. Isso é inteligência emocional, pessoal? As pessoas estão falando aí de Deus tem a inteligência emocional. Deus tem a razão de todas as coisas. Deus sabe o que é realmente a inteligência emocional. Você está entendendo isso? Isso faz toda a diferença. Então, quando você tem uma preocupação exagerada, né, tem gente que vai chamar preocupação. Não é preocupação, isso não me diz ansiedade. Não, isso é zelo, é cuidado. Não é cuidado não, porque isso está te fazendo mal. Isso não deixa você dormir, isso não deixa você em paz, isso não deixa você avançar. Está entendendo? Olha só, a única paz que guarda é a paz de Deus. E o texto está dizendo: e a paz de Deus guardará. Deus está fazendo uma promessa aqui, porque Paulo está escrevendo isso em Filipenses. Isso é uma promessa, gente. Escuta o que eu estou dizendo. Quando você age do jeito de Deus, Deus vai cumprir a sua promessa. Você está ouvindo? Quando você age da maneira de Deus, você faz a vontade de Deus, Deus cumpre a promessa. Então Deus está dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Não é que vai guardar, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Promessa de Deus para nós. Por que viver ansioso então? Quando eu tenho ansiedade, eu não creio. Quando eu vivo ansiedade, eu não vivo a fé. Está entendendo, gente? E quando a tua mente começa a trabalhar de maneira diferente, então você desfoca do problema, você fecha a janela da ansiedade e você abre a janela da fé. Está entendendo? Você fecha aqui na tua memória a janela da ansiedade e começa a focar e abrir na janela da fé. E aí o que acontece? A promessa de Deus é que você vai conseguir, não é? Porque a paz de Deus vai entrar no teu coração. Porque esse contato com o divino, esse contato com essa espiritualidade profunda vai trazer para você essa paz que guarda. A única paz que guarda é a paz de Deus. Guardar o teu coração, tua mente, olha só, teus sentimentos, teu pensamento, vai guardar esse lado emocional seu para que você esteja bem. Por quê? O versículo 8 vai continuar. Olha só, o versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos,
tudo que é verdade. De novo, você já percebeu quantas vezes aparece a palavra tudo aqui, nesses versículos? É tudo, é nenhum, é tudo, tudo, percebeu de novo? Tudo, olha só. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Agora, presta atenção de novo. Tudo o que é respeitável. Isso é redundância. Gente, não é para você pensar em uma parte, mas é você pensar, colocar toda a tua mente para pensar nisso. Tudo que é verdadeiro. Por quê? Aqui já começa. Por que a palavra verdadeiro primeiro? Porque quando você fica ansioso, você só pensa em coisas mentirosas. Peguei você agora. Tá legal? Olha aqui, ó. Direitinho do trono para você. Pera aí, ó, o texto começa. Primeiro você tem que pensar em tudo que é verdadeiro. Por que você tem que pensar em tudo que é verdadeiro? Porque tu pensa em tudo que é mentiroso. Porque você está olhando uma coisa que nem aconteceu. Porque a ansiedade é foco no futuro e você não controla o futuro. E por não controlar o futuro, sabe o que acontece? Você vive na mentira, e mentira é pecado. E quando você se coloca na posição de adivinhar o futuro, você se coloca na posição de Deus, isso é idolatria, isso é pecado de novo. Deus não aceita esse tipo de coisa. Está ouvindo? Então por isso que o texto vai dizendo aqui, ó, a primeira coisa que ele diz, para de viver a mentira, para de viver na meia verdade. Tem gente que, não, é só meia verdade. Eu me lembro da minha filha, que ela falava assim, eu vou na casa de tal pessoa, ou melhor, eu vou na igreja. Só que antes de ir na igreja, ela passava na casa da amiga, e eu pensava que ela estava na igreja. Ela falou, mas eu vou para a igreja. Mas peraí, você me omitiu, você falou meia verdade. Você falou assim que ia para a igreja, mas você passou na casa da sua amiga, você não falou que ia na casa da sua amiga. Tem gente que vive meia verdade, e aí vive ansioso. Não é? Então Deus está falando aqui que não é meia verdade, é tudo. Tudo é tudo, tudo que é verdadeiro. Está ouvindo, gente? É isso que tem que ocupar a nossa mente, o nosso pensamento. O texto continua assim, ó. Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro. Para de viver na mentira. Quem vive na ansiedade, vive na mentira. Quem vive na ansiedade, vive naquilo que não existe. Quem vive na ansiedade não pode resolver problema nenhum. Tá bom? Idolatria? Ok? Se livre dessa ansiedade, porque isso está te matando e vai te matar mesmo cada vez mais, porque você não pode acrescentar nada na sua vida por mais ansioso que você esteja. Deus, Ele é poderoso. A Bíblia diz que Ele pode suprir as aves do céu, os lírios do campo, não é? E quanto mais nós que somos dele. Ele conhece, ele sabe da situação que nós estamos passando do coronavírus, ele está no controle, gente. Isso tudo que está acontecendo no país, Deus está no controle. Larga de ansiedade, larga as redes sociais, larga a televisão, porque isso está te enchendo de ansiedade, não é? E tudo isso é você querer adivinhar o que vai acontecer amanhã. Tem gente que já até morreu, viu, pessoal? Estou falando sério. Tem gente que já morreu e não sabe, não é? Tem gente que fala, meu Deus, e começa a viver como se já tivesse morrido. É possível isso? Peraí, tu tá vivo, querido, levanta. Levanta, tu tá vivo, tu não morreu, tu não tem o vírus, ei, acorda, você tá vivendo como se já tivesse o vírus, você tá vivendo como se tivesse morrido, você não morreu, mas tem gente que vive exatamente assim, tá bom? Queridos, olha só, primeiro o texto diz, tudo que é verdadeiro, você precisa viver naquilo que é verdadeiro, tudo, de novo, que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja seletivo. Tenha controle. Esse Deus é tremendo. Ele é maravilhoso demais, gente. Que isso? Olha o que ele está dizendo. Ele está falando para você assumir o controle da tua vida emocional e espiritual, física. Ele está dizendo que você é o responsável. Ele está dizendo que você pode dar direção à tua vida emocional. Ah, bispo, que é isso? Que conversa é essa que você está me falando? É isso que eu estou falando mesmo, irmão. O texto está dizendo isso. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Então ele está dizendo que você pode controlar os seus pensamentos. Seja essas coisas que você traz para o teu pensamento, isso faz com que você mude totalmente de vida. Eita, rapaz, que coisa tremenda isso, hein? Pois agora saiu agora que tinha, gente. Essa saiu nesse momento. Deus está dizendo para mim e para você que você pode e eu posso controlar a minha vida emocional. Deus está dizendo que a gente pode controlar a ansiedade. Como? Ele está dando as ferramentas. Ele está dizendo, se você faz isso, você controla. Você controla o que você pensa. A Bíblia diz que o homem bom tira coisas boas do coração. O homem mau coisas ruins. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Se a Bíblia diz que o homem bom tira coisas boas, é porque ele tem colocado coisas boas. Por isso que ele está dizendo, tudo que é justo, tudo que é puro. Agora, se você coloca só lixo dentro de você, posso falar, gente? Posso falar mesmo? Tem certeza? Posso falar?
essas novelas, essas pornografias na internet, esses joguinhos malignos, essas coisas que têm te alimentado, não a tua fé, tem alimentado a tua ansiedade, não é? Isso você gosta, porque isso está alimentando o teu ego, está trazendo força para você, isso está te matando, meu irmão, presta atenção. Aí depois, quando tem que agir e vencer, não consegue vencer. Por que não consegue vencer? Exatamente porque está preso nesse caminho mental chamado ansiedade. Está ouvindo? Nesse caminho que você criou. Por isso que a Bíblia não anda nesse caminho. Não ande nesse caminho. Porque esse caminho é criado por nós mesmos. Então, se a gente pode criar o caminho errado, a gente também pode criar o caminho certo. Se a gente pode criar o caminho da ansiedade, a gente pode criar o caminho da fé dentro da nossa cabeça. E é isso que eu quero criar em você hoje, o caminho da fé. De crer, que é um caminho de liberdade, é um caminho de esperança, é um caminho de ir para cima e crer que Deus vai operar de maneira tremenda. Um caminho de olhar as coisas, não com ansiedade, mas olhar cada dia. A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal, está dizendo, viva hoje, não viva amanhã. Se está vivendo amanhã, isso vai trazer prejuízo para a tua vida. Você está entendendo, gente? Então, queridos, estamos terminando aqui essa parte do versículo de Colossenses capítulo 4, versículo 6 a 8. Não é? Então ele está dizendo assim, toda essa situação, seja que ocupe o teu pensamento, e eu estou dizendo aqui, irmão, que Deus está nos revelando que nós podemos controlar a nossa vida emocional, nós podemos vencer a ansiedade. Então você pode colocar um fim nessa condição de ansiedade a partir de você colocar pensamentos verdadeiros, respeitável, justo, puro, amável, que tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, seja isso que ocupe o teu pensamento. Você vai trazer esses pensamentos, você é capaz, e eu também, de trazer esses pensamentos para que a gente consiga vencer a ansiedade, ok? Então, como eu disse, a ansiedade é o excesso de futuro. Vamos começar então, pessoal? Essa parte só foi a introdução. Nós vamos começar de fato agora que nós vamos começar a falar sobre ansiedade de fato, ok? A ansiedade é um sentimento desagradável, acompanhado de sensações somatizantes. O que é isso? Bispo, que palavra doida é essa, não é? Então esse sentimento que começa a incomodar o teu corpo, você começa a sentir dores no corpo, você começa a sentir nessa parte que você não consegue mais respirar direito, você começa a sentir angústia, dores, não é? Então muita gente não consegue avançar exatamente, mas isso tudo é um alerta que nos avisa sobre os perigos iminentes, que a gente aumenta e a gente gera um pouco de medo. A síndrome do pânico, o que é? Ansiedade, medo, fobia, insegurança, não é? Sentimento de mal súbito, ok? Todas essas situações estão dentro do síndrome do pânico. Síndrome são vários sintomas que apontam para o mesmo diagnóstico. Isso é um síndrome, tá bom? Olha só. E leva o indivíduo a tomar medidas para enfrentar ameaças. Só que no caso da ansiedade, quem cria as ameaças é você mesmo. Porque elas não existem ainda. Elas não chegaram ainda. Então você já está se preparando para uma coisa que você nem sabe o que vai acontecer. Por isso que eu digo, você prepara para o nada. Ansiedade é um sentimento do nada. O que é? Não sabe. Vai acontecer? Não sabe. De repente chega lá, é totalmente diferente. Gente, existe uma diferença de planejamento, não é, e ansiedade. Porque tem gente que está olhando a ansiedade, não é, de maneira errada, ou planejamento de maneira errada. Eu posso planejar minha vida para o futuro? Eu posso. Mas isso não significa, a Bíblia diz, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então nós precisamos entender que a gente pode fazer planos, isso não é ansiedade. A ansiedade é quando a gente começa a sofrer porque a gente fez esse plano. Ai meu Deus, será que vai dar certo? Ai meu Deus, será que vai acontecer? Ai Senhor, se não der certo? Ai se o meu patrão me mandar embora? Aí começa a ser profeta do caos, que eu digo, né? Começa a ser profeta do caos. Aí começa já a trazer sobre a sua vida miséria, né? Eu tinha uma vozinha que ela era um pouquinho de profeta do caos. Porque, nossa, ela já isso vai acontecer, vai dar fratura exposta, vai cair, vai quebrar a cabeça. Cara, não vai quebrar a cabeça inteira. Meu Deus. Então tem gente que assim, a ansiedade leva ela a olhar a situação muito maior do que ela é. E aí você começa a alimentar aquilo e vai crescendo. Queria te ensinar uma coisa importante, né? Que tem um homem chamado Martinho Lutero, um reformador da igreja, né? Martinho Lutero, na verdade, foi aquela pessoa que estabeleceu, iniciou, né, aí toda essa parte da reforma. É alguém que protestou, era um protestante, né? Falando rapidinho aqui de Martinho Lutero, porque tem muito o que falar sobre ele, mas Martinho Lutero falou uma coisa interessante. Ele falou o seguinte: eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça. Está ouvindo? Eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho
na minha cabeça. Ele estava falando isso sobre os pensamentos, gente. Ele estava falando o seguinte: eu não posso impedir que os pensamentos venham sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho. E quando um passarinho faz ninho, ali tem sujeira, tem minhoca, tem cocô de passarinho, não é? E se você vai alimentando aquilo, eu estava ensinando isso para uma moça, uma cliente que eu atendi, não é? Fazendo aí uma terapia, e ela disse para mim assim: olha, bispo, não é mais passarinho, agora já é pomba. Não é? Então, quer dizer, o passarinho já cresceu aqui, então já está pomba. Tem gente que tem gavião, tem gente que tem águia, né? Já cresceu tanto aquele pensamento, e ele alimentou tanto o pensamento, que já está um urubu, né? Que a águia é até boa. É um urubu aqui que está na tua cabeça, cagando na tua cabeça, desculpe a palavra, não é? E você aceitando essa situação e alimentando isso. E aí quando te pergunta, é verdade isso? Você nem sabe dizer se é verdade ou não. Isso aí é ansiedade, gente. É isso que está destruindo a tua vida, o teu casamento, o teu relacionamento, não é? Porque isso gera também um ciúme. Gente que tem ciúme é cheio de ansiedade. Porque a pessoa não chega e já começa. Ai, meu Deus. A pessoa fez tal coisa, já começa. Não é? A pessoa olhou para um lado, já começa aquela prisão terrível, não é? Então deixa eu mandar aqui um abraço aqui para os irmãos. Adilson Bulo, um abraço. Nilzinha, Renato, trazer a memória é o que traz esperança. Isso ajuda demais, é verdade, Renato. Perfeito. Deus nos fez em imagem e semelhança, então não fomos feitos para ter ansiedade, pois Deus é perfeito. É verdade, Cíntia, você tem razão nisso aí. Eu vou tentar abrir aqui para ver o que você escreveu. Então é só clamar a Ele. Glória a Deus, é exatamente isso. Abraço a todos vocês que estão ligadinhos. Então, pessoal, o que está acontecendo? A gente precisa entender essas ameaças que acontecem. E esses passarinhos que são pensamentos, que a gente precisa, tira da tua cabeça esses pensamentos. E como é que se faz isso, bispo? Você pode perguntar, mas bispo, como é que eu tiro pensamentos que eu criei? O passarinho que eu criei aqui em cima, né? Como é que eu tiro pensamentos da minha cabeça? Quando você tem pensamentos negativos, o texto bíblico vai dizer sobre isso. Você tem que trocar esses pensamentos. Transformai-vos, diz Romanos capítulo 12, 2, pela renovação da vossa mente. É o que o texto está dizendo em Filipenses 4, 6 a 8. Transforme o teu pensamento, fecha essa janela do pensamento negativo dentro da tua memória e começa a abrir, não é? Outras memórias, outros pensamentos, pensamento do que é respeitável, do que é puro, do que é justo, do que é santo, do que é amável. Esses pensamentos de vitórias, de coisas boas que aconteceram, daquilo que você conquistou. Quando você abre essas janelas, essa janelinha aqui, ela vai fechar. O problema é quando você quer fechar essa janela pensando nela. Não fecha assim. A janela não fecha na tua memória. Ok? Esse passarinho não vai embora se você simplesmente tentar mandar ele embora. O que é que você tem que fazer? Você tem que abrir outras janelas. Entendeu? Quando você abre outras janelas na tua mente, janela do quê? Do que é puro, do que é verdadeiro, das tuas vitórias, das bênçãos, daquilo que Deus conquistou através de você, do teu esforço, até onde você já chegou, as conquistas que você teve. Quando você começa a pensar nisso, essa aqui, vai embora. É isso que faz a gente então ter essa mudança de pensamento. Deu para entender, gente? Só de uma maneira prática. É um exercício que você precisa fazer todos os dias. Isso vai mudar totalmente a tua ansiedade. Outra coisa importante, a ansiedade pode ser uma reação normal ao estresse e à ameaça ou patológica também, que caracteriza pela excessiva intensidade e prolongada duração, proporcionalmente à situação precipitante. Então, assim, você pode, diante de uma situação, ficar até ansioso por um momento, não é? Agora, o que não pode acontecer é que você prolongue isso. Talvez aquele impacto deu um sentimento ali de preocupação, não chegou nem a ser uma ansiedade. Na verdade, te deixou preocupado, mas você resolve aquele naquele momento. Você não fica alimentando o passarinho, a pomba, o urubu que está na tua cabeça, entendeu? Você não fica alimentando esse tipo de coisa. Você tira logo isso porque você traz pensamentos totalmente novos. Porque se você continua com esse pensamento, isso não vai te ajudar, isso vai fazer com que o teu potencial seja totalmente diminuído, você começa a atrapalhar o teu potencial, o teu desenvolvimento, ok? E a tua vida espiritual já não consegue. Tem uma moça que falou aí agora, eu não me lembro quem foi que falou, não sei se foi a Creuza que falou, mas às vezes a gente fica tão ansioso que a gente não consegue orar.
Mas sabe por que você fica tão ansioso? Porque você está alimentando esse urubu que está na tua cabeça e ele está fazendo cocô na tua cabeça o tempo todo e você está alimentando ele mais. E aí você não consegue vencer esse urubu da ansiedade. Entendeu, gente? Da tua mente, dentro da tua mente. Por isso você não consegue orar, porque você focou nele. E toda vez que você foca só na ansiedade, você só consegue ver a ansiedade, só aquele problema, e aquilo começa a dar uma angústia tão tremenda na tua vida que você não vai conseguir orar. Para que você consiga orar, você precisa desfocar. E aí o que o texto diz? Ore e suplique. Fale alto. Suplique. Peça a Deus, porque a tua fala vai fazer os teus ouvidos ouvirem e vai liberar dispositivos aqui dentro do teu cérebro para que você consiga mudar esse pensamento. Tá entendendo, gente? Então vamos lá, vamos em frente. Outra característica é que o medo é uma resposta a uma ameaça conhecida. Né? A ansiedade é uma resposta a uma ameaça desconhecida. Olha só a diferença entre medo e ansiedade. Então, medo é uma resposta a algo conhecido. Não é? Você viu e você ficou com medo. Ansiedade é uma resposta a uma ameaça desconhecida. É uma coisa que você não sabe o que vai acontecer, mas você acaba achando que vai acontecer. Aí você já começa a se tornar Deus, porque você já começa a dizer o que é o futuro, não é? E tem gente que não anda e não toma decisões exatamente por causa disso, não é? É melhor ficar na zona de conforto, é melhor ficar aqui, né? Porque aí eu não preciso me expor, e aí você não cresce, e aí você começa a reclamar que os outros crescem, você começa a ter ciúme dos outros, você começa a ter inveja dos outros, porque a ansiedade vai gerar esse tipo de coisa. Não deixa você ir à frente, toda hora você cai, toda hora você começa a ter problemas sérios. Não é? Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Eliana, Deus abençoe, querida, grandemente, tá bom? Então, ansiedade, ela faz você trazer sobre a tua vida punições e privações. Isso acaba gerando em você uma ameaça à tua integridade até, física e emocional. Porque você vai querer tomar remédio, você vai começar a sentir dores na tua perna, nos teus braços, no teu estômago. Gente, eu até me lembro do Dr. Gretz, não sei se você já ouviu falar sobre o Dr. Gretz. Ele diz que tem pessoas que gostam do problema, elas se alimentam do problema, não é? E elas sempre querem ter um problema maior que o seu. Já viu pessoa assim? Gente que quer ter um problema maior que o seu problema? Tem gente que é assim, ela é viciada em problema. E aí o que acontece? Diz que tinha umas pessoas conversando e começaram a falar sobre úlcera. Úlcera, eu sou ansioso, porque o outro tem úlcera e tal. E aí vem uma outra pessoa e diz assim, vocês estão falando aí sobre úlcera? Isso aí não é nada. Olha, eu tenho úlcera, a minha sangra, a sua sangra. Então, olha só, é uma competição para ver quem é pior? É uma competição da miséria, do problema, da desgraça? Sabe por que a tua úlcera sangra? Porque você é ansioso demais. E você joga toda a tua ansiedade no teu estômago aqui, no teu corpo. Deixa eu falar uma coisa importante. Tem gente que joga toda essa ansiedade até no intestino. E essa ansiedade leva você a ter problemas sérios lá na frente. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Então, veja como a ansiedade, ela prejudica a tua integridade pessoal, física, tua integridade emocional e a tua integridade espiritual, porque você já não quer orar mais, você já não confia mais, aí você se desespera com a tua vida emocional, você já quer largar tudo, você já acha que vai resolver e tal, e lembra que tinha uma profecia para os profetas do caos, eles falaram o seguinte, a 1000 chegará, mas 2000 não chegará, tem gente que vendeu tudo. Quando veio as profecias de Nostradamus, teve gente que mudou de casa, isso é ansiedade, gente. Ele está dizendo que vai acontecer porque alguém falou, ele já vai e vai lá e vai fazer, e vai viver e vai fazer e se lasca. Essa é a palavra certa, se lasca, não é? Gente, tem muita mensagem aqui, vou ler algumas delas, tá, pessoal? Bispo Agenor Romão, Deus abençoe aí, grandemente, Braulina, é verdade, bispo, nossa, tem até competição, verdade, é verdade. Olha só, a ansiedade me faz tanto mal que cheguei à obesidade, verdade, obesidade mórbida, grau 3, 181 quilos, com 32 anos. Jesus, Cíntia, olha aí, eu não vou nem falar de mim, viu? Vou falar só de você. Cíntia,
obesidade mórbida. Olha, refletiu diretamente aonde? O que eu estou falando aqui, gente? Você compromete a tua integridade física. 181 quilos com 32 anos. Ô Cíntia, manda para mim a tua altura. A tua altura. Qual é a tua altura? Para a gente falar aqui. Olha só. Deus me ajudou e tem me livrado todos os dias. Preciso manter minha mente e meu coração com as coisas do céu. É verdade. Meu querido João, Deus abençoe você, meu amigo de ciclismo. Manda aqui, Cíntia, a sua altura, para a gente ter uma ideia. 181 quilos, gente, por causa de ansiedade. Não é? E tem gente que está com a úlcera sangrando por causa da ansiedade. Tem gente que não dorme e porque não dorme vai para a depressão, vai gerar tristeza, vai para a depressão. Por que vai para a depressão? Porque fica pensando e não dorme, pensa. E aí o médico tem que dar remédio, não quer tomar o remédio. Porque o médico tem que segurar a tua mente, que tu não para de pensar. E tu está resolvendo o que com esses pensamentos? Nada. Está pagando tuas contas? Não. Está resolvendo o problema do teu filho? Não. Está resolvendo o problema do teu casamento? Não. Está trazendo teu marido de volta, tua esposa de volta? Não. Então, olha aí. Entendeu? Posso falar mesmo? Muita gente veio assim, sabe por quê? Porque foi abusada sexualmente. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Toda síndrome do pânico, ela tem um fundo no passado. Toda síndrome, escuta o que eu estou dizendo, toda síndrome do pânico tem um fundo no passado. Não estou dizendo que todo mundo foi abusado, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que toda síndrome do pânico tem um fundo no passado. Situações mal resolvidas no passado, normalmente na área do abuso. Então, pessoas que são extremamente ansiosas, elas podem, escuta, não estou dizendo que é 100%, não estou falando que é tudo como a Bíblia diz. Eu estou falando que algumas situações, não é? E a maioria delas tem, não é? Ou todas elas, pode ser, todas elas têm um fundo no passado. Agora, normalmente com abuso sexual, não significa que todo mundo passou por abuso. Tem gente que viu o coito dos pais, tem gente que se sente extremamente rejeitado, tem gente que é orgulhoso, terrível. Não é? E esse orgulho vem dessa rejeição. Tem gente que acaba colocando uma raiva dentro de si tão grande por causa desse abuso, não é? E isso gera nela um sentimento de ansiedade tão forte, não é? Que ela quer punir os pais, que ela quer mostrar para as pessoas algumas coisas, ela quer botar para fora, ela se torna aquilo que a gente chama de monstro. Entendeu? Duas coisas, eu estava estudando exatamente sobre isso, achei interessante. Paulo Vieira ele fala isso. Ele fala sobre se tornar um Marte ou se tornar um monstro. Achei interessante essa colocação, né? Por quê? Marte por quê? Porque ninguém me entende, vira vítima. Né? Marte porque só eu que trabalho, só eu que faço as coisas aqui, só eu que dedico a minha vida, ninguém reconhece nada. É um Marte. Ou então o monstro, eu vou matar, eu vou pegar, elas vão ver, vão pagar isso. Mas na verdade você está com um problema lá atrás. Você não resolveu os seus problemas lá atrás. Você foi rejeitado, você foi abandonado, você foi traído. E quem foi traído está sempre com o sentimento de que vai ser traído de novo. Que coisa terrível. Não é? Isso tudo gera essa ansiedade. Não é? Então a gente precisa vencer isso. Ok? Precisamos vencer essa visão. As reações de ansiedade normais não precisam ser tratadas por serem naturais. Então a gente precisa saber aí os limites, não é? Até onde a gente pode ir e até onde a gente não pode ir, ok? Então, olha só, a gente percebe que existe até ansiedade nos animais. Os animais também, hoje fala-se tanto sobre animais, né? Existe ansiedade também nos animais. Quando ele se prepara para lutar ou para fugir. Porque essa ansiedade é interessante. Ou você enfrenta ou você foge. Estão entendendo? Ou você enfrenta ou você foge. Quando que você enfrenta? Quando você tem a tua vida emocional preparada, você consegue enfrentar. Você consegue entender e dar um significado novo para as situações. É aquela resiliência emocional. Mesmo diante dos problemas, você consegue lutar e transformar fraqueza em força. E aí você luta. Agora, quando que você foge? A ansiedade te leva para fugir. Quando você não consegue resolver, quando você tem problemas mal resolvidos no passado, quando você deixa o medo tomar conta de você, quando aquilo começa a fazer você adivinhar o que vai acontecer no futuro e mentira, porque não vai acontecer nada disso, quando a tua vida começa a virar de cabeça para baixo, aí você tem que fugir, porque você não sabe resolver. E quando você não sabe resolver, você vai para a depressão, você vai para a cama. Quando você não sabe resolver, sabe o que acontece?
você começa a falar mal, você começa a murmurar, começa a reclamar, você começa a se tornar uma pessoa amarga, ninguém quer estar perto de você. E aí você vai se isolando cada vez mais você vai se isolando. Exatamente, tudo isso começou numa ansiedade. Gente, tem um monte de gente aqui falando mais coisa aqui. Estamos aqui ligados. Oba, Ana Cristina, Deus abençoe, pastora, que bom, ô glória, pastor Valdir, eita, profeta de Deus, aleluia. Tatiana Marcondes, abraço querida, manda um abraço para Marcondes aí também. A Cíntia, eu passei por isso, abuso sexual quando criança e abandono da minha mãe. Hoje eu estou curada, graças a Deus, bispo, isso é verdade. Gente, é o que eu estou falando aqui, olha. Você pensa que eu estou brincando? Eu estudei para isso. Não é? Eu estou entendendo, eu trabalho com isso, gente. Eu estou falando algo, não é loucura. Tem gente que acha que eu estou falando loucura. Eu estou falando a verdade. Aí, a Cíntia, não pedi para a Cíntia mandar isso aqui. Ela foi corajosa, parabéns, Cíntia. A Cíntia está dizendo que ela foi abusada, e por isso ela gerou essa ansiedade toda. Ela gerou essa situação de punir a ela mesma. Ela tem problema com a mãe dela, enquanto ela não perdoar, e ela já perdoou, graças a Deus, ela não consegue ser livre. Aí, por que ela cria esse caminho? Aqui, ó, que o texto diz, não andeis ansiosos. Você criou um caminho mental. Aqui, ó, na tua cabeça, você criou um caminho mental. E esse caminho mental, você vive nele, é um caminho de prisão. Tudo que você olha é através desse caminho mental. Tudo que você faz é através desse caminho mental. Tudo que você reage é de maneira negativa. Por quê? Porque você criou isso na tua cabeça. Isso só existe aqui. E posso dizer mais? Posso falar mesmo? Isso aí não existe. Porque a ansiedade é excesso de futuro. Isso não existe, você está ansioso por nada. Você já está dizendo o que vai acontecer, você não tem poder de dizer o que vai acontecer no futuro. Então, queridos, só para a gente relembrar e fechar esse momento com você, não é? Falando sobre ansiedade. Então, Filipenses, capítulo de número 4, versículos 6 a 8, nós estamos falando aí sobre essa questão espiritual, emocional, né? Mas também essa questão mental. Essa é a realidade. Essa questão mental que a gente precisa entender. A gente ouve e aciona aqui a nossa mente e ela vai levar a acostumar a pensar ou ansiedade ou vitória. Ela vai pensar fuga ou enfrentamento, ok? Tem muita gente que não consegue falar. Por quê? Porque foca só na ansiedade. Ok? Lembrando que a ansiedade tem reflexo no seu corpo, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida física. Lembrando que a gente precisa entender que medo é uma resposta a uma ameaça conhecida, mas ansiedade é uma resposta a uma ameaça desconhecida, é uma coisa que você não consegue. Você não é Deus, você não consegue controlar o futuro. Outra coisa, você não é Deus e você não pode determinar o que vai acontecer lá na frente. Para com esse negócio, isso não te ajuda em nada, ok? Então é importante que a gente aprenda a ter resiliência emocional, que a gente consiga transformar fraqueza em força, que a gente consiga enfrentar os nossos medos, porque o medo, ele mostra uma coisa que não existe e ele gera ansiedade. Essa é a realidade. Ok?